Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 20h30. Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, boa noite, bem-vindos. Hoje nós temos dois temas importantes. E aqui eu tenho do meu lado a psicóloga Camille Borges, lá do Instituto Paulista de Sexualidade, que eu quero agradecer de novo ela participar e ajudar a gente com essa organização de trazer as perguntas de pessoas que deixam lá no... Como é que é? Onde fica mesmo, Camille? A gente abriu uma caixa de perguntas anônimas lá no Instagram do Impassex. Então, olha, tem pergunta? Interaja. Pode deixar lá, eu vou trazer todos os domingos a discussão, e uma discussão que seja importante e útil, e responda as suas perguntas, traga informações para que você consiga lidar com questões de relacionamento conjugal, relacionamento sexual. Mas a segunda coisa também vai ser falar sobre o nosso congresso que ocorre essa semana aqui em São Paulo. Tem muitas novidades para contar para vocês. Mas vamos começar? Puxa! Camille, você selecionou uma pergunta aí que me parece ser muito importante para você que está procurando solucionar seus problemas. Então, Oswaldo, é uma pergunta que muitas pessoas podem considerar até uma pergunta polêmica, né? Perguntaram como você vê sexólogos que ainda têm muitas crenças limitantes. O que é que você acha? Uau! O que é um sexólogo? O que são crenças limitantes? E aí a gente pode achar alguma coisa. Espera aí. Genericamente, as pessoas, os profissionais de saúde que se chamam de sexólogos, são profissionais de saúde que têm sua formação básica no seu campo de saúde, mas que dedicam atenção às questões da sexualidade, da sexologia. Nós somos psicólogos, nós cuidamos de comportamentos sexuais. Mas existem médicos, existem pessoas que são formadas em enfermagem, em biomedicina, ou sei lá, que também podem querer trabalhar com sexologia, muitas vezes apenas com pesquisa. Mas aí nós temos antropólogos, sociólogos... jornalistas. É verdade, bom ter lembrado. Jornalistas também se dedicam ao estudo e pesquisa em questões de sexualidade. Mas... que tal a gente reduzir? Vamos falar de sexólogos, aqueles, vamos chamar os clínicos. Então, basicamente são médicos que podem ser psiquiatras e são psicólogos. Essa é a legislação básica brasileira, quero dizer. São aqueles que podem atuar com algumas questões. Pensar primeiro nessa questão de formação básica. Eu quero imaginar um médico urologista ou um ginecologista, o que ele pode fazer na questão da sexologia? Bastante coisa. A primeira coisa é fazer uma avaliação do corpo dessa pessoa, homem ou mulher. Essa avaliação é uma questão técnica, mas também eu tenho que pensar na abordagem do profissional àquela pessoa. Aqui nós vamos ter uma série de complicações para muitas pessoas que vivem no mundo afora. Nós estamos falando agora do Brasil, então vamos pensar aqui. Eu sei de muitos profissionais, sim, que são dedicados, que cuidam e dão atenção e se preocupam com o paciente de uma maneira empática. Mas outros pensam de maneira técnica. Alguns talvez tenham marcado 10, 15 minutos para fazer uma consulta. Tem isso também ainda, né? Tem. Pois é. Infelizmente. Eu acho que essa pessoa, esse profissional de saúde, não vai ter muito tempo de se dedicar, parar, ouvir, olhar e pensar, caramba, o que essa pessoa está precisando, o que eu posso fazer? Mas isso também se aplica a profissionais de saúde mental, sejam psiquiatras ou psicólogos. Por quê?
Camille, nós não tivemos na nossa formação na faculdade um estudo sobre sexualidade ou um treino para atendermos pessoas com questões sexuais, verdade? É verdade. Inclusive, eu lembro que na minha época, quando eu era estagiária, começaram a surgir as demandas de sexualidade e eu precisei procurar tudo fora. Né? Assim, encontrei um livro seu, na verdade, porque não tinha aula na faculdade sobre isso. Pois é. Aí eu fico imaginando uma coisa, tanto médicos quanto psicólogos, profissionais de saúde, se nós não tivermos, primeiro, informação, nem formação acadêmica organizada com conhecimentos, como é que nós vamos lidar com as nossas crenças? O que são nossas crenças? Aí entra a segunda parte para pensarmos junto com vocês. Veja, eu nasci aqui no Brasil e eu tenho uma concepção de mundo baseada na visão que o brasileiro médio possa ter. Eu digo médio porque essas são grandes discussões. Camille, você não nasceu aqui em São Paulo, você tem um outro contexto cultural, não é? Isso, eu nasci em Fortaleza, né, no Nordeste. Olha, quer dizer, mesmo que nós estejamos no mesmo Brasil, nós temos coisas diferentes, nós aprendemos até a gostar de frutas de maneira diferente. E as próprias questões de gênero também, né, Oswaldo? Você é homem, eu sou mulher. Pois é, olha só, já estamos falando para vocês uma série de diferenças, porque isto tudo produz crenças. Agora, eu posso pensar que algumas crenças elas são genéricas e básicas e todo mundo acha que é tão natural que deve ser biológico, deve ser genético. Não, quando eu falo de crenças, são coisas aprendidas e que nós aprendemos como que nós pensamos sobre nós mesmos e como nós pensamos sobre o mundo. Agora, nós não percebemos isso. Por isso que eu estou chamando de uma crença, porque nós no consultório, né, Camille, nós percebemos alguém falando para nós alguma coisa, nós podemos compreender que aquilo é uma ideia que é tratada como uma realidade sem discussão. Isso é uma crença. Agora, existem crenças e crenças. Existem crenças que se eu puser a prova na realidade externa, possivelmente eu comece a ver conflitos. E aí eu começo a perceber, e isso aí não é tão verdade. Calma, não é tão simples, não é tão fácil. E mais provavelmente, essas minhas crenças mais arraigadas, mais normatizadas numa cultura, elas são tratadas como algo... Não, se alguém disser alguma coisa contra, isso é mentira. Eu não acredito. Ponto. Por isso que se chama crença. Eu não acredito quando alguém tenta me desmentir. Não é porque alguém chega para mim e diz que eu estou errado, que eu penso alguma coisa errada, que a outra pessoa está certa. Também não é assim. Mas, Camille, você tem uma ideia de alguma crença? Estou perguntando, ela não tinha combinado com ela. Você tem alguma ideia de alguma crença dessas assim que parecem ser normatizadas e que muitas pessoas podem ter? Fiquei pensando aqui, Oswaldo, e eu ainda atendo muitas mulheres que acreditam que a única forma de ser feliz é através do matrimônio, né? Ou seja, eu preciso casar, eu preciso ir em busca dessa união. Pois é. Mas isso não é verdade? Estas são regras culturais. Nada contra, nada de errado. A questão é, como é que uma pessoa, individualmente, então, começa a sofrer por uma ideia que nem é dela, basicamente, mas ela assumiu como sendo dela. Isso é complicado. Você acabou de contar uma coisa, mas você falou da mulher, os homens passam por coisas semelhantes também, mas é mais provável que a mulher se sinta mais obrigada a assumir esse papel, ou seja, a defender essa crença socialmente quando alguém levante o dedo. Não, eu não estou sugerindo que a gente saia por aí brigando com as pessoas. O que eu estou propondo é a compreensão de que uma pessoa precisa aprender como lidar com isso. Não é fácil não. Se vocês perguntarem se a gente sabe lidar com essas coisas, eu vou ter que pensar muito. E mesmo assim, possivelmente eu tenha minhas dificuldades, não é assim. Mas espera um pouquinho. Além dessas crenças, eu posso compreender também que o indivíduo formule crenças ao longo da vida por suas experiências e comece a
a deduzir que então a realidade é desse jeito, tem que ser daquela maneira. Afinal de contas, se alguém olhar para os meus lindos olhos azuis, não, eu não tenho olhos azuis, e achar que, nossa, olhos azuis são bonitos, e eu me sentir todo envaidecido, então, se eu não tenho olhos azuis e alguém fizer um elogio para os meus olhos azuis, eu estou me contando uma mentira. Mas eu posso me deixar seduzir por isso. Eu posso começar a achar que eu sou o maior. Eu não sou o maior. E aí eu posso começar a me sentir que assim eu sou, e aí eu começo a brigar contra o mundo todo. Pois é. Essas fórmulas de crenças, elas podem ser complicadas. Porque às vezes a gente age exatamente assim, achando que a gente tem mais razão que o mundo. Ah, mas essas eu formulei. Essas são mais fáceis da gente discutir, mesmo num processo de psicoterapia. É um projeto para começar, mas é um processo porque tem um encaminhamento prolongado. E como você acha, Oswaldo, que esses terapeutas, né, podem refletir sobre essas crenças? Ou pensar se o que eles estão fazendo na clínica pode, né, influenciar na demanda do próprio cliente? Pois é, você sabe que aí eu pensei na pergunta que foi feita. Então, um profissional de saúde, ele tem crenças que são socialmente aceitas, então ele também advoga isso. Ele fala isso nas suas palavras, ele conta isso nas entrelinhas. E aqui eu tenho uma preocupação, eu tenho no consultório. Eu olho para a pessoa que está na minha frente e fico pensando, caramba, como é que eu conto isso sem agredir? Porque às vezes eu vou usar um argumento, uma palavra, uma frase que na verdade diz respeito à minha crença. E aí, se eu usar dessa forma, eu estou agredindo a outra pessoa, porque eu estou falando para outra pessoa que o que ela pensa é mentira. Mas e se for mesmo? Não. Eu não tenho que ficar afrontando a pessoa que me procura. A minha função no consultório, então, se eu sou um terapeuta sexual, um sexólogo clínico que atua com as questões de comportamento, eu tenho que compreender isso. Ah, mas os outros sexólogos clínicos também precisam saber disso, porque afinal de contas, senão um ginecologista olha para uma mulher que vem procurar uma consulta querendo saber de contraceptivos e ela é homossexual. A ginecologista pode dizer assim, você não precisa disso. Ei, deve ter alguma coisa a mais na pergunta. Tem que haver uma compreensão e não uma pressuposição dessa pessoa, desse profissional de saúde. Nós também, afinal de contas, eu já ouvi psicólogos formados dizerem que não acreditam que existam homossexuais. Bissexual, então, nem pensar, porque eles não sabem onde estão. Então, essas pessoas precisam compreender que essas são crenças delas. Eles têm o direito de ter essas crenças, eu não vou brigar contra eles. A nossa questão aqui é como é que nós nos colocamos frente a outra pessoa. E isso é muito importante dentro de um processo psicoterapêutico. Ou seja, um sexólogo, um psicólogo, um psicoterapeuta não pode simplesmente jogar para o outro uma agressão. Porque, afinal de contas, nós sempre e geralmente falamos contando coisas para o mundo para nos defender, para pôr nossa cerquinha, para dizer assim, não invade. Talvez esse profissional de saúde esteja fazendo isso, né? Ou seja, não me invada, então eu brigo contra o outro. Nós temos que prestar atenção nisso. Mas eu tenho que pensar numa coisa, e a gente não aprende como lidar com isso num processo de treinamento para ser um psicoterapeuta, em supervisão, em outras questões? É aqui que a gente pode aprender. Nós temos um processo de treinamento após a faculdade. A faculdade é só uma coisa, vamos chamar, simples. Na verdade, a outra parte diz respeito a nós temos uma modelagem do nosso comportamento junto de possíveis clientes, de pessoas que nos procuram com seus sofrimentos e como que nós vamos conversar e falar a respeito. E essa modelagem toda é feita também num processo de supervisão com outros terapeutas que vão ajudar a discutir como é que nós estamos funcionando e como é que nós estamos, às vezes, falando das nossas crenças. E a gente recebeu mais uma pergunta aqui, Oswaldo. Ao vivo? Opa!
Quais as crenças que mais chegam na clínica em torno da sexualidade? Quais as que você recebe mais? Essa é uma coisa interessante. É uma dúvida da Diana Leão. Olha, essa é uma dúvida interessante, porque a Camille começou a contar sobre essas crenças. Então, nós nascemos homens e mulheres e nós absorvemos as regras do mundo que vão dizer que nós temos que fazer isso ou aquilo e fazer de uma maneira extremamente restrita. Estas crenças são as mais complicadas. As crenças relacionadas a gênero. O gênero é uma grande invenção da história humana para facilitar as pessoas lidarem com problemas. Mas facilita mesmo? Talvez tenha facilitado até o século passado. E olha lá que já tem discussão há alguns séculos. Mas pensava ainda, deve ter mais alguma coisa relacionada a esse aprendizado de gênero que vai limitar. Então, limitar um profissional de saúde mental que queira ser um sexólogo clínico. Nasci homem numa cultura que valoriza homem. Então significa o seguinte: vem uma mulher no meu consultório, eu posso pensar assim, eu sou melhor que ela, eu dou a regra aqui. Caramba, essa é uma das crenças limitantes que um terapeuta vai ter no consultório. Afinal de contas, se eu na minha cultura aprendi que eu, sendo homem, sou melhor que uma mulher, eu devo ser melhor. Esse é um problema, porque é altamente provável que ela se coloque na posição diametralmente oposta porque ela aprendeu outra coisa. E o meu papel não é reforçar esse papel negativo dessa pessoa. O meu papel é outro. Vou mais longe. Aí eu tenho uma pessoa, tenha nascido macho ou tenha nascido fêmea, que tem suas discussões com relação à identidade de gênero ou com objeto sexual, com orientação sexual. Eu nasci nessa cultura com determinadas regras. Se eu absorver essas regras, eu posso querer impor minhas regras no outro. Essas são regras limitantes. E essas são das principais e mais abrangentes. Nós podemos ter um monte de regrinhas pequenininhas. Pensei em uma pessoa hétero atendendo alguém da comunidade LGBT também, né? Se não pesquisa, estuda sobre isso, sobre os seus privilégios, não consegue acolher essa pessoa. Pois é. Porque as pessoas que têm privilégios compreendem que privilégio é uma coisa natural, ou seja, não fiz nada para ser assim. A gente não fez vírgula, a gente assumiu que é melhor que o outro. Então a gente está fazendo. E isso é importante compreendermos, porque senão nós vamos, de novo, afrontar e hostilizar. E eu vou contar para vocês, porque assim, nós precisamos tomar muitos cuidados e ficar ali se ponderando que palavra eu uso, como é que eu olho, como é que eu falo, porque a gente vai causar agressões de muitas formas. E nós temos que mudar as nossas crenças. Algumas são complicadíssimas, mas nós podemos modular a nossa maneira de atender, de compreender e realmente compreender, se colocar no lugar do outro. E encaminhar quando não for capaz de oferecer o melhor, né? Gostei do que você falou. Sabe, tem gente que acha que a gente vai ter que atender no consultório todo mundo de qualquer maneira. Não é assim, gente. Existem pessoas que a gente vai olhar e dizer assim, eu não vou conseguir atender essa pessoa. Se a gente tem essa compreensão, é maravilhoso. Porque eu não vou perder o tempo da outra pessoa. E nem o meu. Porque assim, provavelmente a cada semana eu estou lá nervoso, tentando fazer algo que não vai se ajudar a outra pessoa, nem me ajudar. Então, quando nós compreendemos que não somos capazes de ajudar alguém que nos procura numa primeira consulta, nós já providenciamos um encaminhamento, e esse encaminhamento é salvação para as duas pessoas. Vejam que eu também estou contando que nós precisamos fazer isso, porque senão nós entramos em mal-estar. E sabe, fiquei pensando, cada um de nós tem preferências até por atendimentos de tipos de pessoas, de tipos de problemas, de formas de interação. Atualmente eu tenho ouvido, né, em colegas de profissão de psicoterapia,
Eu não gosto de atender virtualmente. Tem gente que não gosta, tem gente que sofre atendendo virtualmente. E tem gente que diz assim, sabe o quê? Estou gostando de atender virtualmente, eu não preciso sair de casa. Ué, ou, não, aquele dia na semana, ouvi uma colega essa semana, na quinta-feira eu só faço os atendimentos virtuais, não saio de casa, que aproveito, não sei das quantas. Aí fico pensando, que legal isso, porque é saber reconhecer limites. E na questão da sexualidade, os limites são muito complicados, porque, será que todos os que se chamam de sexólogos estão estudando sempre? Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que me preocupa muito é que todos os dias surgem pesquisas novas sendo apresentadas e publicadas. Eu leio sempre e eu sei que eu não sei tudo que está sendo publicado. Isso é importante a gente compreender, mas a gente procura ler aquilo que também vá facilitando o nosso trabalho. Aliás, pensando nisso, e até mesmo para facilitar essa discussão das crenças limitantes dos profissionais de saúde que se dedicam à sexualidade, sexólogos, Camille, nós temos um congresso para acontecer essa semana. Que dia que é mesmo? Opa, peraí. 12, 13 e 14. Onde é? Quinta, sexta e sábado na Unip. Nós temos um congresso, nós somos da comissão organizadora. O congresso foi proposto por nossa colega do consultório, a Carla Zélio, e que preside o evento, e nós temos 46 palestrantes do país todo, também vindo dos Estados Unidos, vindo da Argentina, vindo do Paraguai, profissionais de saúde, profissionais reconhecidos, professores, advogados, pessoas que vão contribuir para a discussão sobre as questões das diversidades sexuais. Porque o congresso chama como mesmo, Camille? Sinsex. É o Congresso Internacional Multidisciplinar de Sexualidades. E por que discutir sexualidades? Porque existem muitas pessoas com diferenças e que merecem não apenas compreensão, porque todas as pessoas são importantes. E é isso que nós temos que discutir nesse congresso. E amanhã é o último dia para realizar sua inscrição. Nós não vamos aceitar inscrições no local, nós temos limitações de espaço e temos uma questão de organização. Já vou anunciar para vocês, sigam-nos nas redes sociais, ao Impassex, ao Instituto Paulista de Sexualidade, porque acabamos de pedir para a Camille fazer entrevistas com uns... Nossa, são mais de 40 profissionais de saúde que você vai entrevistar. Ela vai entrevistar cada um deles para poder eles poderem contar um pouco sobre eles, além de vocês poderem assistir o evento. Então vocês participem, venham conversar com a gente. Acabaram de comentar aqui, a Yara Fernanda mandou que vai para o congresso. Olha, a gente se encontra lá então. Olha só. Elisa também. Obrigado, Yara e Elisa. Sim, essa é uma maneira de abrirmos o fórum para discutir e, na verdade, nos modularmos, procurarmos entender, porque são momentos muito especiais para podermos saber o que nós sentimos, o que nós pensamos e compreendermos as nossas crenças limitantes. E torno a dizer, nós temos muitas. E é complicado. É complicado. Mas essa é a maneira da gente aprender a viver bem, viver com o outro, porque todas as vidas importam. Quer falar alguma coisa aí para nos despedirmos, Camille? Eu queria convidar todo mundo, né? Ainda dá tempo, entrar lá no site do Sinsex e realizar sua inscrição, ou falar lá no Instagram do Impassex. E vai ser a oportunidade final. Queria agradecer aqui também o convite de estar aqui mais uma vez. Contamos com a tua presença sempre aqui. E numa das próximas oportunidades eu quero ter a chance de trazê-la para discutir assuntos específicos aqui. Mas vamos lá. Gente, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite de domingo. Aqui em São Paulo, uma noite chuvosa, que promete uma semana bastante importante para a discussão das questões da sexualidade. Convido vocês sempre a estarem aqui. Café com Sexologia. Pode ser?
aqui, na Vibe Mundial. Domingos, 8h30 da noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado pela presença.